Eu quero falar para vocês sobre a grande missão que Deus delegou a Jesus aqui na Terra. Essa missão foi muito clara, foi muito explícita. E Lucas 19:10 fala para nós dela. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus recebe essa missão de Deus. Qual foi a estratégia de Jesus para que essa missão pudesse ser cumprida? E Jesus claramente identificou: sozinho eu não posso fazer nada, mas eu preciso então de fazer discípulos. Eu preciso de ter pessoas que me sigam, me acompanhem, deem continuidade a essa obra que eu estou começando aqui. E a chamada de Jesus aí para os primeiros discípulos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, está em Lucas 5, de 1 a 11, nós vamos ler aqui. Jesus chama os primeiros discípulos. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 5, vamos ler de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: certo dia Jesus, perto do lago de Genezaré, tinha uma multidão que o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do barco 2 barcos, deixados pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que colocasse esse barco afastado um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ele ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, nós te pedimos aqui, Pai, nesse momento, que o Senhor esteja aqui, Pai, tocando o meu coração, tocando o coração de quem está nos ouvindo aí agora, para que a gente possa ter pleno conhecimento da sua palavra, Pai. E sabedores que a sua palavra, Pai, que ela entra em nós e não volta vazia, Pai. É isso que eu te peço, Pai. É isso que eu clamo, Pai, para que quem está nos ouvindo aí tenha a perfeita percepção do que o Senhor quer dizer para essas igrejas, para esses amados irmãos que estão ouvindo. Então eu te peço, Pai, vem estar conosco, vem pedir o seu Espírito Santo para dirigir toda essa ministração, para que a gente cumpra amplamente todos os propósitos que o Senhor tem para esse momento. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Lucas 5, 1 a 11. Jesus vai escolher o seu primeiro discípulo.
Jesus vai chamar Pedro para esse grande ministério. Mas Jesus tinha que fazer uma prova com Pedro. Jesus tinha que saber se Pedro estava realmente preparado para ser um verdadeiro discípulo. E Jesus submete a Pedro 5 provas. Ele espera receber de Pedro 5 atitudes para que ele possa ser aprovado. E a primeira prova que Pedro recebe de Jesus, ele refere-se à predisposição para a ação. O que significa isso? Um discípulo de Jesus tem que estar pronto para fazer as coisas acontecerem. Não vai ser um discípulo de Jesus quem fica parado num banco, quem fica só ouvindo pregações. Jesus quer ações. E essas ações Pedro demonstra. Por quê? Porque na hora que Jesus fala com ele, para ele pegar os barcos e afastar os barcos da praia ali, ele estava cansado, ele não tinha pescado nada, ele não tinha dormido a noite toda, mas ele imediatamente colocou o barco ali para Jesus. Pedro passou na primeira prova, que foi a prova da ação. Segunda prova, muito importante. Passou na primeira prova, vai para a segunda. Se não passar na primeira, já toma bomba, já acabou. Não pode ser um discípulo de Jesus. Mas Pedro foi para a segunda. E na segunda, o que acontece? É a prova da obediência, não é? Jesus manda, olha, vá para águas mais fundas. E o que Pedro faz? Imediatamente ele vai para águas mais fundas. E ele fala com Jesus assim, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nada pegamos, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. Então Pedro passa nesse momento por uma prova fundamental para ser um discípulo de Jesus, que foi obedecer às ordens de Jesus. E aí, passou nas 2 primeiras, vamos para a terceira. Fizeram uma pescaria sem precedentes. Foram precisos 2 barcos para poder colocar todos os peixes que foram pescados. E aí vem a terceira prova. E Pedro, vendo isso, vendo aqueles barcos cheios de peixe, ele fala com Jesus assim, prostra-se aos pés de Jesus e diz, Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. O que significa isso? Terceira prova é glorificar a Deus. Pedro sabia, a grande pescaria que tinha sido feita não foi por homens, não foi por ele, foi pelo poder de Deus. E nesse momento Pedro glorifica a Deus, coloca o mérito nas mãos de Jesus. E aí, terceira prova concluída, nós vamos para a quarta prova. E a quarta prova, disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E essa prova é a prova da visão de reino. Jesus diz a Pedro, e ele entendeu que a partir daquele momento, ele não seria mais um pescador de peixes, ele seria um pescador de homens. E isso traz para nós uma visão de reino. Nós precisamos entender que um discípulo de Jesus precisa ter visão de reino, visão de conquista, visão de alcançar vidas. Jesus está esperando isso dos seus discípulos. Pedro então passou com brilhantismo pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta prova. E toda prova que a gente faz, vocês se lembram aí, quando vocês estudaram aí em algumas etapas das suas vidas,
o professor sempre dá algumas questões, umas mais fáceis, umas médias e dá uma difícil. Por quê? Porque quem acertar difícil vai tirar 10, não é? Vai ser aprovado com louvor. E aí, então, a quinta prova é submetida a Pedro. E essa prova, ela está no versículo 11. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que significa isso? É a prova da renúncia. Deus está me chamou um dia, está chamando vocês aqui, para que vocês possam renunciar às coisas do mundo. Possam renunciar, não como Pedro, de seguir Jesus, de ser um grande discípulo, de ser o fundador da igreja, mas Deus está nos chamando e está nos chamando a todos para que nós possamos alcançar vidas para o seu reino. Essa é a quinta prova. Jesus está falando conosco assim, ó, saia do banco. Pare só de assistir o culto. Não fique só participando de um ministério. Eu estou te chamando, vem, vem, vem. Renuncia a algumas coisas. Vem, porque o que eu preciso de você é que você possa alcançar muitas vidas para Jesus. Veja só, eu queria te mostrar o cenário, não é, daquele momento. Jesus, nós sabemos, ele foi crucificado, foi morto, retornou à terra e, ao retornar à terra, ele chama seus 11 discípulos, não é? Porque Judas já não era mais discípulo dele, agora eram 11. E, no monte, ele lhe dá uma ordem para os seus discípulos, dentro do contexto de cumprir a missão que Deus delegou a Jesus. E nós falamos no início aí que a grande missão é o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que estava perdido. Então Jesus chega para esses 11 discípulos e dá uma ordem. Essa ordem hoje nós, na nossa Bíblia, vocês vão encontrar aí a grande comissão. Está em Mateus 28, 19 e 20. E essa grande comissão diz o seguinte, abra sua Bíblia aí para você me acompanhar, Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Vejam bem, isso não é uma sugestão. Isso não é uma alternativa. Isso é uma orientação, é uma ordem. Ele chama seus discípulos e fala, ó, vão, não vão ficar parados por aqui não. Nós vamos alcançar pessoas no mundo inteiro. Foi dessa forma que Jesus enxergou que ele iria completar a obra que Deus lhe deu para buscar e alcançar o que estava perdido, transferindo essa responsabilidade para os seus discípulos. E ele fala com uma clareza que nós deveríamos ir, fazer discípulos de todos os lugares, de todas as nações, que nós deveríamos ensinar a essas pessoas a obedecer tudo que ele ordenou a ele. Passou 3 anos com ele, ensinou tudo para eles. Olha, o que vocês aprenderam de mim? Passem para os outros, ensinem para os outros. E aí vem o desfecho maravilhoso, que ele fala assim, olha, não tenho medo, não tenho receio, porque eu, Jesus, estarei com vocês sempre, todos os momentos, até o fim dos tempos. Então, meu amado, isso é uma ordem
muitos de nós não têm cumprido essa ordem. E eu queria que você refletisse aí sobre essa importância de estar cumprindo essa ordem. E não para por aí, Jesus ficou 40 dias com seus discípulos. Em Atos 1:3, Jesus diz assim: Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando a respeito do reino de Deus. Então, não acreditou na primeira vez que apareceu, aparecia outra, 40 dias. E aí Jesus dá outra ordem para eles, que está em Atos 1:4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Eu queria destacar aqui nesse versículo duas palavras-chave. Jesus fala com seus discípulos: espera um pouquinho aí, espera um pouquinho, permaneçam, ou seja, persistem, não se afastem, perseverem. Onde? A segunda palavra-chave, em Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o lugar de paz, é o lugar da presença de Jesus. Por quê? Porque Jesus iria logo à frente dar poder e autoridade para que esses discípulos pudessem ser espalhados para o mundo. E essa dispersão dos apóstolos para o mundo provocou um crescimento exponencial da igreja. A igreja nunca cresceu quanto nessa época. E aonde eles estavam se reunindo? Como é que era o trabalho evangelístico deles? Como é que era o cumprimento da grande comissão? E a palavra de Deus vai nos mostrar isso em vários momentos aí. Primeiro, no Atos 8:1. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e Samaria. Judéia era a região próxima ali a Jerusalém. A Samaria já era regiões mais distantes. Então eles foram dispersos por todos os lugares. E começaram a se reunir aonde? Nas casas. 1 Coríntios 16:19. Áquila e Priscila. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila o saúdam afetuosamente. Também a igreja que se reúne na casa deles. Atos 16:40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Sila foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Aonde? Na casa de Lídia. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne, aonde? Na casa dela. Filemon 1:2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. E assim eles foram crescendo, de casa em casa, um discípulo que fazia outro discípulo. Até o ano 313, a igreja se reuniu exclusivamente nas casas. Teve um crescimento exponencial. Mas nessa data, 313, depois de Cristo, um imperador chamado Constantino, inspirado pelo diabo, constrói o primeiro templo. E o que acontece? As pessoas, os discípulos, mudaram a estratégia. Ao invés de continuar de casa em casa, começaram a querer se reunir só no templo. E isso barrou o crescimento da igreja, como tem barrado até hoje. Nós precisamos retornar ao modelo da igreja primitiva.
precisamos retornar aos lares. Isso, no nosso mundo, significa ter igrejas novamente nas casas. A igreja nas casas hoje se chamam células, se chamam pequenos grupos. Nós precisamos retornar ao modelo dos primórdios do cristianismo. E eu queria contar para vocês que eu tenho hoje 66 anos, me converti com 46 anos. O Evangelho entrou na minha casa através da minha esposa, que teve um processo de doença muito sério, muito grave, mas que, pela oração de amigas, de pessoas que a sustentaram durante esse período de enfermidade, ela se converte um pouco depois. Nós dois éramos católicos, íamos à missa todo fim de semana e achamos que era suficiente isso. Mas então minha esposa teve uma experiência muito especial com Jesus e se converte. Ela se converte e eu levei 12 anos depois da conversão dela para me converter também. Eu me achava uma pessoa muito bacana, dava ali umas esmolas ali para ir para a igreja, não é? Eu nunca tinha cometido nenhum pecadão, nunca matei ninguém, não roubava, não é? Então me achava assim, ó, supra-sumo, lá em cima. Mas um dia, um amigo, um verdadeiro amigo, me chama para frequentar uma reunião. Onde? Numa casa. Talvez se ele tivesse me chamado para ir no templo da igreja dele, eu não iria, porque eu não gostava de evangélico. Eu achava que evangélico eram pessoas que falavam as coisas, mas não cumpriam, não praticavam aquelas coisas. Mas como essa pessoa era muito amiga minha, eu fui até uma célula. E acreditem, numa célula, pela primeira vez na vida, eu abri esse livro. Nunca tinha aberto. Achava que isso era função do padre lá. Eu não precisava ficar olhando, folheando. E às vezes eu pensava, poxa, esse negócio deve estar meio desatualizado, aí eles podiam fazer um novo. Não é? Mas aí chego numa célula, abro a Bíblia, conheço Jesus, tenho uma experiência com eles, e eu te digo, é impossível a gente conhecer Jesus e não se apaixonar por Ele. É impossível. E aí me deu aquela fome, me deu aquela sede, e eu fui cada vez mais devorando a palavra, e depois entendi a grande comissão. A hora que eu cheguei lá no Mateus 28, 19, 20, eu falei, opa, isso é comigo. Isso não é com as outras pessoas da igreja, nem com o pastor, não. Isso é comigo. E menos de um ano depois dessa primeira experiência com Jesus, numa célula, eu já tinha a minha célula. Fiz o curso preparatório de formação de líderes da Central e já tinha a minha célula. E da minha célula, eu logo era um supervisor, um coordenador. Isso foi em 2001, quando eu tive essa primeira experiência com Jesus. E 2012, Deus fala comigo assim, ó, renuncia às coisas do mundo. Eu te quero 100% aqui na minha obra. E eu fui obediente, tinha uma pequena empresa de engenharia, fechei essa empresa e desde 2012 estou aqui na Central em tempo integral, servindo ao Senhor. E vocês podem ter certeza, no melhor lugar onde eu poderia
estar. Eu queria, dando continuidade aí com vocês, eu queria falar com vocês o seguinte: as pessoas perguntam muito, como é que vai ser o fim, pastor? O que é que vai acontecer? Não é? Porque muitos não conhecem. Sabe por que não conhecem? Sabia que só 18% dos cristãos já leram a Bíblia pelo menos uma vez? 18%. Então o resto não leu, o resto não sabe. Conhece passagens aleatórias aí da Bíblia, mas não conhece o contexto da Bíblia. Então eu quero te contar aí como é que vai ser esse fim. E Mateus 25, 31, 46 vai falar para nós de um grande julgamento. Vai falar da segunda volta de Jesus. Vai falar que Jesus, ao chegar, vai fazer um julgamento das nações. E em Mateus 25, 32, ele fala assim para nós: todas as nações serão reunidas diante dele. E ele vai separar uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ou seja, Jesus volta, separa a ovelha para cá, bode para cá. E aí? As ovelhas vão perguntar, por que nós estamos desse lado aqui? E Jesus responde em Mateus 25, 35 e 36. Olha, vocês estão desse lado aqui, vocês são ovelhas, porque eu tive fome. Vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas, vocês me vestiram. Eu estava enfermo, vocês cuidaram de mim. Eu estava preso, vocês me visitaram. E Jesus fala com eles: olha, vocês aqui, ovelhas, recebam como herança o reino dos céus. Mas, da mesma forma, as pessoas que estiverem do outro lado, elas vão perguntar a Jesus: Jesus, por que nós estamos sendo considerados bodes? E aí Jesus vai responder: olha, eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês não me acolheram. Eu precisei de roupas, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo e preso, vocês não me visitaram. E aí vai falar com eles o seguinte: ó, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. E o texto termina em Mateus 25, 45 e 46, falando o seguinte: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Estes, os bodes, irão para o castigo eterno, mas os justos, as ovelhas, irão para a vida eterna. E aí? Bode de um lado, ovelha de outro. Aí a Bíblia nos abre uma visão maravilhosa de que vai ser a eternidade com Deus. E está muito bem explicitado ali em Apocalipse 7, de 9 a 17, a visão dos glorificados. Diz para nós que vai ter uma grande multidão ali ao lado do trono de Deus. As pessoas vão estar de branco, as pessoas vão estar de palmas nas mãos, adorando, glorificando ao Senhor. E o texto nos fala o seguinte: pergunta-se, quem são esses que estão aí? E Apocalipse 7,14 nos responde: Senhor, tu o sabes. E ele disse: esses são os grandes, são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. São esses que vão estar lá. E o que vai acontecer com eles? Apocalipse 7, 16, 17
nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no trono, no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E termina dizendo, olha, e o próprio Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Já imaginaram isso? Já imaginaram? Essa é a eternidade. Essa é a promessa. Para quem? Para aqueles que foram considerados ovelhas. Para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Vocês sabiam, não é? E eu quero que se reflita muito sobre o seu papel como discípulo. Estamos chegando no final aqui, eu queria que você refletisse sobre o seu papel como discípulo. Você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus? Você tem alcançado vidas para Jesus? Porque a missão de Jesus foi, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Transferiu para os seus 11 discípulos, que foi transferido para nós hoje aqui. E, infelizmente, 93% dos cristãos, olha o número que eu estou falando, 93% dos cristãos nunca conduziram ninguém, nenhuma pessoa, a uma oração de entrega. Vejam bem, só 7% está trabalhando, o resto está ó, está sentado no banco, está no ministério, está com outras atividades, mas a atividade principal que Jesus tem para você, tem para mim, é buscar e alcançar o que está perdido. Vejam bem uma coisa. Eu compreendi perfeitamente o que era ser bode e ser ovelha. E é óbvio que eu tentei atrair a minha família, os meus amigos, as pessoas do meu relacionamento, para conhecerem Jesus também. Consegui muitas e muitas através da minha célula. Mas uma pessoa especial eu não estava conseguindo, que era o meu pai. Meu pai, como eu, católico, pessoa que eu admirava bastante, pessoa honesta, pessoa sincera, né? Referência para mim de homem. Meu pai se recusava a ouvir a palavra de salvação de Jesus. Chamei ele para vir na minha esfera várias vezes, convidava para vir no culto. O dia que eu me batizei, ele foi lá, ficou meio constrangido assim, mas foi lá. E meu pai, com 72 anos de idade, meu pai tem uma enfermidade muito grave, é hospitalizado, fica 3 semanas dentro do hospital e morre. Aquilo me causou uma dor tremenda. Eu comecei a ficar deprimido, porque eu sabia que meu pai seria considerado um bode, e o destino dos bodes são as profundezas do inferno. E eu comecei a me perguntar, por que eu não fiz alguma coisa a mais? Por que eu não insisti mais? Mas o leite tinha derramado, e o leite derramado não volta para a vasilha. E fui ficando triste. 3 semanas depois da morte dele, eu fui no nosso culto, na nossa igreja, e uma irmã se aproxima de mim e me fala, olha, Wagner, na véspera da morte do seu pai, eu visitei ele no hospital, passei bons momentos com ele na parte da tarde lá. Eu não sabia, porque eu trabalhava secularmente, e eu não sabia quem entrava ou saía lá do hospital. E aí ela me conta, olha, conversei muito com ele, falei muito de Jesus para ele, e sabe o que aconteceu? Ele aceitou Jesus comigo. Fiquei sabendo disso 3 semanas depois. Arrepio todas as vezes que eu conto isso. E eu comecei a chorar. Chorar de alegria, chorar de agradecimento a Deus. Por quê? Aquele que estava perdido,
foi encontrado. Aquele que estava morto está vivo. Aquele que está separado está na grande multidão de vestes brancas ao lado do Cordeiro. E eu vou contar para vocês, foi o dia mais alegre da minha vida. Por isso, eu conto isso. Sabe por quê? Porque eu sei que vocês também têm pessoas muito queridas, pessoas do relacionamento de vocês, amigos, vizinhos, parentes, que ainda não conhecem Jesus. Sabe de quem é a responsabilidade de levar a palavra de Deus, de esperança e de salvação para eles? É sua. Você pode fazer diferença na vida eterna de uma pessoa. Você que está aí me ouvindo. E eu queria encerrar, queria pedir para você fechar seus olhos. Imagine-se nessa grande multidão. Imagine-se nessa grande multidão. Eu com os meus olhos fechados aqui, eu estou me vendo lá. Estou de branco, estou de palmas nas mãos aqui, não é? E aí, eu de olhos fechados aqui também, eu estou olhando para um lado e estou vendo o meu pai. Eu estou vendo a minha esposa. Eu estou vendo a minha filha. Eu estou vendo os meus cunhados. Eu estou vendo a minha irmã. Eu estou vendo os meus genros. Muitos dos meus amigos estão ali do lado. E eu queria que você refletisse ainda de olhos fechados aí. Você está conseguindo enxergar o seu pai? Você está conseguindo enxergar a sua mãe? Você está conseguindo enxergar seus irmãos, seus filhos, seus parentes, seus vizinhos, seus amigos? Você está conseguindo enxergar essas pessoas? E aí eu quero te dar um recado especial. Não conseguiu enxergar essas pessoas do seu lado? Comece a trabalhar. Comece a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Comece a levar o Evangelho para essas pessoas. A vida eterna delas pode ser mudada a partir do momento que você se dispor a pregar o Evangelho para essas pessoas. Como é que eu vou fazer isso, pastor? Eu entendi que a forma mais fácil de fazer isso era numa casa, era numa célula. Então, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer o curso que a sua igreja preparou para você, para a formação de líderes, e vamos abrir as nossas portas, as nossas casas, vamos convidar vidas que vão ser transformadas ali, pessoas que vão ser entregues a Jesus ali. Participe dessa grande missão que Deus deu a Jesus, que foi buscar e alcançar o que estava perdido. Participe. Nós vamos desfrutar juntos da glória, da vida eterna ao lado do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus possa ter ministrado ao seu coração, para que você, a partir de hoje, comece a ganhar muitas vidas para o reino dos céus. Deus abençoe. Amém.